vamos iniciar a escola dominical e nós vamos continuar com o assunto que foi da semana passada. Nós iniciamos o assunto falando sobre ansiedade. E eu vou inverter os pontos hoje, porque na semana passada eu falei no início da escola que a ansiedade, segundo o Senhor nos revela e nos mostra e apresenta como uma contraposição a Ele, é uma coisa pior do que se sabe. Então, nós vamos mostrar como Deus observa, como Ele observa a ansiedade no coração da pessoa. Não vamos mais diminuir a ansiedade, a palavra, dizendo e comparando com coisas humanas. Nós vamos mostrar como o pecado, algo que incomoda o Senhor quando Ele vê na nossa vida. Incomoda. Porque é como um pai pedir para o filho saltar de um armário, que ele vai segurar, não é isso? E o filho temer. E ele fala: filho, pode saltar, porque eu estou aqui, eu vou te segurar. Não, a situação não está doido. Mas você falou que me amava e confiava em mim, sim, mas não é esse ponto de saltar. Então nós temos limites, entendeu? O fato de se pronunciar com a boca: Senhor, te louvaremos e caminharemos contigo todo o tempo da nossa vida nos cânticos. E olha que são muitos cânticos assim, parece que eles querem fazer um transe no meio do culto, de forma que você fique repetindo o mantra: te seguirei, te honrarei. Mas na verdade, na primeira tribulação, nós o abandonamos. Mas não verbalmente, não decretando. Nós achamos que Deus pode ser enganado pelo nosso caminho. Ou seja, eu estou correndo atrás de todos os meus prejuízos, mas na verdade eu não quero largar de falar para as pessoas de que eu sirvo a Deus e confio nele. Porque quem é louco de dizer abertamente que não confia no Senhor? Quem é louco? Ninguém, nem o incrédulo. Ele sempre vai pronunciar que ele confia no Senhor. Abra em 1 Pedro, mesmo versículo, vamos ler, que aí nós vamos entrar para o assunto. Lembre-se que na semana passada nós falamos que não tem uma verificação de início disso, fisiologicamente falando, socialmente falando, psicologicamente falando, mas a palavra nos orienta como começa. E se ela nos orienta como começa, parte de um erro. Não tem uma coisa, uma iniciação positiva. Viu, eu estava caminhando com o Senhor e fiquei ansioso porque eu quero servir mais Ele. Alguém sofre de ansiedade por querer servir a Deus no poder? Só de não poder, já sabe que o Senhor está com Ele. De não poder fisicamente, não importa, está na prisão, não importa. Mas não existe uma regra em que faça com que a pessoa realmente se apresente diante de Deus e fale assim: eu estou angustiado, eu queria fazer mais pelo Senhor. Por que fala então comigo? Pode perguntar, Beth. Pode? Assim, dúvida assim, de pessoa. Dentro do que você está falando aí, as dúvidas que surgem na pessoa em relação a ter confiança, quando a luta assim, realmente é muito grande, não é normal a pessoa, assim, vamos dizer, vacilar, né, na fé, porque eu já escutei até uma pessoa assim do nível, como eu vou dizer, eclesiástico alto, falar assim, que Deus tinha abandonado. Eu era nova convertida e achei assim estranho, né, porque eu não entendia muito. Mas assim, no auge da dor, do problema que você, aos seus olhos, você acha impossível de resolver, porque Deus é amor, Ele compreende a nossa... Está entendendo? A nossa condição humana. Então, às vezes, a luta é tão grande que a gente pensa, né, que às vezes, será que Deus se esqueceu de vir no campinho? Tá bom, né? então. Mas será que Deus se esqueceu de mim? É uma frase que todo mundo fala. Mas nós falamos essa frase como se Deus fosse nos olhar como criancinhas assim que reclamam de uma coisa irresponsável. Por que não me deixou derrubar a cadeira?
Presta atenção. Quando foi colocado o reino de Deus para vós, lembrem-se disso. Eu vou falar bem pausado. Foi oferecido o perdão dos vossos pecados, que trazia angústia, tribulação e acabava com a vida de vocês. E foi oferecido, olha, eu levarei vocês para mim. Então você já tem um alvo. A importância desse alvo é justamente o que dita isso. Deus me abandonou. Te abandonou onde? Onde é que você está? Onde está essa pessoa? Onde ela está no momento que ela fala isso? Está na terra? Como? Como eu posso dizer que o Senhor me abandonou? É isso que eu vou ver hoje. É a forma de pensar. Ah, mas Deus há de compreender. Não. O Senhor quer que os seus filhos recebam dele confiança. Sabe? Confie em mim. Confia em mim. Quando ele fala assim, não temas, é daquela hora que você está temendo, não é de antes. Não temas. Ele fala assim, está temendo? Ele te dá uma chance. Ele chega para você e fala assim, não temas. Já te deu a deixa, não temas. Mas nós estamos vendo perigo na nossa frente. Nós estamos vendo resultados negativos na nossa vida. Então vamos acabar provando para o Senhor que amamos ela. E qualquer coisa que ameaçar a nossa vida, Beth, vai vir de encontro a uma fraqueza que nós vamos julgar insuportável. Entenda, se nós declaramos que não amamos a nossa vida, porque amamos o Senhor, e o que acontecer com ela, seguiremos sempre sabendo que o Senhor passa conosco, de que adianta ler, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque eu posso pensar nisso, o que seja. Eu posso pensar nessa situação. O que é andar pelo vale da sombra da morte? O povo judeu, quando pronunciava isso, eles falavam de coisas terríveis, eles criam de monstros, de demônios, de tudo nesse vale. Ainda que eu andasse, ou seja, quando eu falo ainda, não era certo eu andar não. Entendeu? Talvez eu julgasse que eu não precisasse passar por isso, mas ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não temerei, mas ele aprendeu isso. Ele não falou assim na hora, não vou temer não. A confiança não é uma coisa que você chega assim e adquire por treinamento. Eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. O Senhor nos coloca em situações, Beth, que nós somos literalmente enveredados por ela para confiar. Entendeu? Para confiar. Então, eu não vejo com bons olhos quando uma pessoa fala assim, olha, o Senhor me abandonou. Jó, aí vem falar, Jó falou essa frase, mas Jó falava com relação à servidão dele. O Senhor me abandonou, não era por causa da doença. O Senhor olhou para mim e me rejeitou ainda que eu o amasse. Essa é a parte poética do livro de Jó. Jó não estava preocupado com a sua doença. Ele falou, bendito seja o Senhor que me abateu o espírito e me amargurou a alma. Antes o Senhor do que quem? Ou quem mais? Não, o Senhor e o contrário. Satanás. Lembra da mulher encurvada? A pessoa passou 18 anos encurvado para num determinado dia, sabe, num dia que ela não havia mais nada no coração dela, o Senhor chamasse e disse assim, se livre desse mal. E a Bíblia fala, é uma das poucas coisas que acontecem no milagre de Cristo, que ele fala assim, que não teria eu compaixão dessa filha de Abraão, então fala filha de Abraão, herdeira da promessa de libertar a qual Satanás, olha só, Satanás a acorrentara há 18 anos, a trazer presa. Então pensa nisso, não era uma filha de Abraão, não obteve a misericórdia de Deus, mas quem estava aprisionando ela? Satanás. Eu falo esse nome porque o nome está lá, Satanás, o nome próprio dele. Então o que aconteceu? Porque a pessoa pensa, como foi permitido isso? Não foi permitido, não sabemos o que acontece. O problema é que nós subestimamos a nossa forma de agir, nós achamos que vamos agir certo sempre. Será que essa luta que nós temos é porque, assim, indiretamente nós confiamos mais na nossa força do que em Deus? Sim. Isso não é uma acusação.
Não, eu tô Isso é um dizendo, fato. é uma maneira que a gente às vezes põe na força do nosso braço. A gente Isso, acha que eu vou fazer, vou conseguir, olha na bem, verdade não consegue. Olha bem, vamos continuar, que a gente vai sobre essa frase mesmo. A gente confia na nossa força, vai. É 1 Pedro, vamos repetir o versículo 5, 6 e 7. Esse mistério tem que ser quebrado hoje, olha. Essa dúvida, sabia que tem dúvidas que aparentemente parecem alimentar a nossa fé? Exemplo. Não, mas eu estou fazendo isso aqui, mas isso vai fazer bem para mim. Se vai fazer bem para mim, é o Senhor que está colocando. É isso, é esse paradigma que eu quero quebrar hoje. Mas não eu quero quebrar, a Escritura. Sabe? Essa situação de você falar assim, não, se está me fazendo bem, com certeza vem do Senhor. Mas uma coisa que vem do Senhor, segundo o Tiago fala, ela é perfeita porque ela veio dele. E uma coisa que vem do Senhor jamais pode ser destruída por outra. Seja a negativa aos nossos olhos, ou seja a positiva. Não pode desfazer aquilo que o Senhor, ninguém tem poder para desfazer aquilo que o Senhor determinou. Entendeu? Lê para mim, por favor. Roberto, lê aí, bem alto. 1 Pedro, capítulo 5, os 6 e 7, pode ler direto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ó, essa frasezinha aí, que foi muito pouco observada na semana passada, tanto por esse que tipo fala para vocês, como por vocês mesmos. Quem tem cuidado de todas as pessoas que dizem amá-lo é ele próprio. Então, quando fala assim, você está encurvada, você está sentindo tudo que é ruim, gostaria muito de um lenitivo para a minha vida. Como se diz, um refrigério. Ele manda você, com essa situação, ficar desse jeito embaixo da mão dele. Então, também foi explicado isso na semana passada. Essa é a glória de quando você crê na palavra. Ele fala, permaneça, olha só, você está sentindo isso? Eu vou botar minha mão sobre você. Nada além da tua força vai passar por ela. Por essa mão. Nada além que você possa suportar. Aí depois, ele fala, porque eu quero exaltar vocês no tempo exato. Levantar vocês, não é exaltar de orgulho. Eu quero levantar vocês no tempo exato, um time meu. Eu sei o tempo que eu devo levantar vocês. Entendeu? Então, olha bem, nós não sabemos, assim, no dia a dia, como isso começa, mas a palavra nos orienta para nós entendermos. Olha só. Tem um trecho bíblico que mostra o começo de tudo isso. Bem sutil, e vai começando. Abre Lucas capítulo 12. Vocês vão começar a ver agora o próprio Cristo mostrando as falhas das nossas confianças. Lucas 12. Lê para mim. Você pode ler, Joyce? Posso. Aqui. Lê o 25. Porque eu não, espera todo mundo achar. Acharam? Achou, Sandra? Sim. Todo mundo? Aqui. O 25, por favor. Só lê o 25. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Isso. Quem tem outra palavra diferente de estatura? A minha tem. Ao curso de sua vida. Olha só, bem diferente. Qual é a sua, Felipe? Curso da sua vida. Tá vendo? Olha aí. Alguém fala assim, não, pera aí, agora rolou uma contradição, mas vocês vão ver a maravilha da palavra que não entra em contradição. Quando fala assim, algum de vós, e isso é por revelação, irmão, não foi lido não foi lido discretamente lá na internet e foi passado para os irmãos, não, isso é revelação pela madrugada. Qual de vocês pode acrescentar um côvado à estatura de vocês? Qual é de vocês que pode acrescentar, por mais ansioso que seja com relação a isso, acrescentar um côvado no curso da sua vida? Não é isso que você leu? Lê no teu, lê, Felipe.
Qual de vós, por ansioso que esteja... É igual a minha. Peraí, que a letra é muito pequena. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vamos explicar isso. Porque uma atração falou altura e o outro falou uma medida a mais de caminho. Quando você nasce, você desenvolve o seu corpo e você vai prosseguindo, o seu corpo vai criando a estatura perfeita, não é isso? O que acontece quando você começa a envelhecer? O que acontece? Você sabe muito bem, que seus 2 metros que você curte aí, não vão ser 2 metros daqui a 20 anos. Vão ser menos. Porque é uma característica, já que todo mundo gosta de falar de ciência, vamos falar da ciência. É a primeira característica, a principal característica do envelhecimento, do fim da vida. Você começa a perder tamanho. Então, sabe o que acontece? Eles criam uma regra assim: se eu estou perdendo pouca altura é porque o meu corpo está com vitalidade. Eu vou prosseguir muito, mas eu lembro de uma pessoa que com 90 anos estava no rigor da sua robustez. Olhava assim, 90 anos, andando de short igual de jogador. Curto, sem camisa, fortinho, com 91. Estava de cama e não levantava mais. Entenderam que não é progressão? Ah, se ele está com 90, você vai viver até os 200, até ficar doente. Entenda, quando fala assim, qual de vós por mais solícito, ou seja, desejoso que esteja, eu quero viver mais, eu tenho planos, eu quero viver mais, pode acrescentar uma medida um pouco maior no decorrer da sua vida. Por isso que ele fala a sua estatura. Ele cita a sua estatura, ou seja, você olhar e dizer, cara, eu não perdi nada na minha altura, ou seja, meu corpo está perfeito como antes, então isso quer dizer que meu caminho está muito bom. Por quê? Porque, quando fala assim, qual de vós, por mais solícito, ou seja, desejoso, esses desejos é que vão acabar com a pessoa. Porque ela tem desejo, ela tem planos. Poxa vida, eu tenho planos para a minha vida. E agora eu vou morrer? Você entendeu? Agora, Joyce, você leu qual? 25. Lê o 26, por favor. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Tá vendo? Então a ansiedade tem a ver com o quê? Com aquilo que nós podemos alcançar? Que nós não podemos alcançar. Não tem, e para fora, não consegui comprar meu carro, nada. Nós lemos um salmo, que é um texto de Isaías agora há pouco, e vamos ler depois, que mostra, se eu quiser fazer, eu vou lá e faço. Com as coisas desse mundo, vou lá e faço. Deus não vai me pedir, não. E muitas vezes é permitido isso. Mas com relação a essa situação, repete o versículo, Joyce. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Olha aqui, por que vocês ficam preocupados, não conseguiram nem dar um segmento da vossa vida um pouquinho maior? E vocês estão preocupados com o quê? Como vão vivê-la? Estão preocupados, o que nós vamos fazer? Ora, podem ver, eu comentei agora antes do estudo, confiança não é justificável não, é isso que eu vou falar, é muito difícil de se obter, mas é muito fácil perder o pouco que conseguiu. Confiança no Senhor, você não treina a confiança no Senhor, você vive a confiança no Senhor, isso não faz de você uma pessoa medíocre. Porque quem quer estar interessado em confiança no Senhor, naquilo que é invisível? Ninguém está interessado, nem mesmo os que se dizem crentes. Por quê? Porque é isso que é o medo. Não toca no assunto de que eu não devo cuidar da minha vida, não, porque você vai entrar em choque com todo mundo. Mas essa é a verdade. Qual foi a palavra dita? Aquele que quiser ganhar a sua vida, ou seja, cuidar da sua vida com pontos positivos, vai acontecer o que com ele? Perder. Mas aquele que já considerar a vida perdida por amor do meu nome, olha o que diz. Não tem a ver com pregar o evangelho, não tem a ver. Por eu ter recebido Cristo, eu considero a minha vida como nada. Como nada, porque o meu coração almeja as coisas do céu. Esse vai o quê? Esse vai o quê? Ganhar, achá-la. Entendeu? Então, se o próprio Cristo pronunciou isso, por que eu colocaria verdadeiras falácias no meio? Depois nós vamos ver, tem outra palavra para isso que eu não quero falar agora não. Por que eu colocaria isso? Toda vez que se fala de uma coisa difícil de seguir,
você vai ver pregadores e pessoas influentes falando assim, não é bem assim não. Engraçado que ele não fala que não é assim, ele fala, não é bem assim não. Ah, não é bem assim não, é mais ou menos. Porque nós não queremos assumir que caminhar com o Senhor é um martírio quando você deseja esse mundo, mas é uma bênção quando você almeja o céu. Outra coisa, você fala, eu almejo o céu, parece um conto de criança. Quem falou essa frase aqui foi o Senhor. Ele fala, considera as plantas, os lírios, não é isso que está logo depois? Não vamos ler não. Considera. Nunca pagaram uma roupa. No entanto, nem Salomão se vestiu como eles. Então ele fala, não considera as coisas grandes, tipo Deus apareceu e tomou toda a vida e curou tudo e fez tudo. Considera as coisas mínimas. Olha para o lírio, que você vai ver o poder do meu Pai. De dar uma coisa para uma planta que nenhum homem teve tamanha beleza. Não é isso que diz a palavra? Nem Salomão em sua glória e majestade se vestiu como um deles. Não se vende 2 pardais por um acer, não é isso que está lá? Um dinheiro. No entanto, nenhum deles está esquecido pelo Pai. Já leram isso? Não se vende 2 pardais, nenhum deles está esquecido. Porque nós pensamos assim, será que no meio de tantas almas Deus está olhando para mim? Ele fala, olha bem, vocês não vendem os pardais? Pardal era para quê? Não era oferta de pobre? Não era isso? Lembra que quem não tinha dinheiro, não, do pobre, ele levava 2 pardais, 2 pombinhas, então aquilo era barato. Não se vende 2 pardais, ou então são 2 pombos por um acer, nenhum deles está esquecido diante de mim. Então, o que eu peço a Deus para revelar no coração de vocês é que vocês percebam que nós somos tolos, nós olhamos para a situação que está à nossa frente. Não atentamos para as coisas que são invisíveis. As que nós vemos são passageiras. Tudo, irmão, tudo que você está vendo é passageiro. Mas as que você não vê são eternas. E eu, comentando essa semana sobre morte, todo mundo vê aquele momento crucial da morte como um terror. Agora pensem nisso, não é imaginem, não pensem. Tem muita diferença em falar a palavra pensar, o verbo pensar, e o verbo imaginar. Imaginar você cria uma figura, pensar você tem certeza. Pensem nisso, de que no momento que parou a respiração, pense na surpresa que você vai ter. Estou alegorizando, meu Deus, que maravilha! Como eu queria ter tido isso antes. Acabou tudo. As minhas dores, os meus infortúnios, as minhas necessidades, os meus pecados acabaram. E eu sinto, eu vejo tudo que é misterioso, que nenhum deles, vamos supor que eu esteja vendo, nenhum deles sabe. Sabe, nós substituímos o que é bom de Deus por terror, porque amamos essa vida. É uma verdade que ninguém tem coragem de falar. Nós amamos a vida e recebemos um aviso de Deus. Aquele que amar a sua vida vai perdê-la, porque o cuidado que vocês têm, segundo nós lemos aqui, não vai funcionar. Mas aquele que entregar a sua vida a mim, eu tomarei conta dela. E ordenarei o que deve ser feito. Continuando. Esse é o início da ansiedade. Salmo 94, versículo 19. Pedi a Joyce para ler também. Agora vamos falar sobre a consolação de Deus. Porque nesse mundo nós vamos ter o quê? O tempo todo. E onde está a consolação na palavra de Deus que ele fala? Tem de o quê? Bom ânimo. Mas é muito ruim pedir bom ânimo para quem está sofrendo. Então ninguém está te dizendo que é fácil. Mas ainda que seja difícil, o Senhor não está pedindo, tem de bom ânimo. Se você conseguir passar para essa linha aqui, tu não tem ideia do que está esperando aqui. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Resiste e chega até aquela linha. Sabe? Arruma força conforme eu lhe dou força. Salmo 94, versículo 19. Espera aí, Joyce, só um minutinho. Deixa eu achar aqui. 94, versículo 19. Lê, Joyce.
Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Ó, olha só. Multiplicando-se, a do Filipe é diferente, pode ler, Filipe. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Olha só, o que vocês entendem dessa frase? Os muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. O que Jesus acabou de falar? Ele não falou? Vocês não têm, por mais cuidado que tenham com a vida de vocês, não tem como acrescentar uma medida de estatura maior e provar que vocês vão viver mais. Então ele está dizendo o que aí? Lê agora na tua tradução, Jossa, na tua. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Está vendo? Ainda que dentro da minha mente eu tive pensamentos, será que eu tenho como resolver isso? Será que eu tenho como fazer isso? Será que tem um escape para isso? A misericórdia do Senhor fez o quê? Recriaram a alma. Renovou a alma. Olha, irmãos, Reanimar. eu devo... fala o quê? Reanimar. Porque reanimar, renova. Você reanima uma coisa que está... Reanimação é o quê? Que não tem mais animação, que está morta. Agora, olha, enquanto eu vou falando a palavra para os irmãos, eu vou lembrar de como foi comigo. Olha, não é testemunho não, vou pequenas partes. Quando alguém fala de doente internado, eu posso dizer que eu sei uma coisa que é comum. É só quando dá à noite que vem os terrores no hospital. Porque durante o dia você recebeu uma visita, não é isso? Você tem enfermeiro passando para tudo quanto é, parece até que tu está num como se diz? Parece até que você está num local agradável. Sim, estou vendo um monte de gente batendo bote de vez quando passa um enfermeiro. E aí, tudo bem, seu Jerônimo? Tudo bem? Mas quando dá à noite, os seus pensamentos ficam mais aguçados e você tem a percepção da verdade. Eu estou no local sozinho. É ver o medo, né? Isso. Vem o terror, a Bíblia chama de terror noturno, sabe? Onde à noite, por isso que a Bíblia fala assim, olha, colocai o vosso pensamento em mim. Por quê? Porque se alguma coisa mudar o pensamento de vocês, à noite vocês serão atacados. Estrela. Isso à noite serão atacados. Aí pensem mesmo. Eu suportei isso, eu não passei por isso. Eu fui obrigado a suportar. Porque eu questionei o Senhor, eu falei, Senhor, se tu querias me enviar aqui para 3 situações diferentes, por que o Senhor instalou o dedo e fez como fez com Filipe? Botou lá do lado do eunuco, depois transportou de novo. Porque nós queremos que Deus faça conforme nós queremos, mas os nossos pensamentos são uns, os de Deus são o quê? Outros. Não adianta, Beth, você sofrer porque você quer que posso citar aqui, que os seus filhos tenham temor de Deus, assim, segundo o Senhor. Mas olha só, substitui isso, segundo a palavra, o pedido, sejam postas as vossas petições diante de Deus, não é isso? Não é isso? Sejam colocadas. Está escrito em Filipenses, as petições diante de Deus, peça. Ao invés de se preocupar com eles, achando que vai aparecer um milagre e vai fazer da noite para o dia, peça pela alma deles. Um dia sofra, aí vai pedir, eu vou sofrer a vida toda e não vou estar vendo o resultado. Peça. Peça. Por quê? Porque eu tenho exemplo dos meus filhos. Quando eu percebi o terror de uma situação, eu apenas percebi. Eu caí de joelhos e falei, Senhor, não, Senhor, eu te imploro. Eu te imploro, é como se fosse assim, você não tem jeito de pedir. Não, eu estou aqui, Senhor, eu estou rogando ao Senhor, por favor, não permita isso. Não permita isso, Senhor. Não permita isso. E muitas vezes é a aflição para te levar para você, para isso aí. Levar para você para essa situação. Implore, me parece até que Deus é um Deus, como é que fala quando a pessoa gosta de sofrer? Não. Quando a pessoa gosta de sofrimento. Mas eu gosto de ver isso aí, vai, implora para te. Não. Clama a mim. E a minha bondade, que é um tesouro para o homem, vai se manifestar. Ao início da ansiedade, a consolação de Deus, não foi isso que falou aí, Joyce? Não foi a consolação da minha alma? Sim. Agora, então não podemos dizer que tudo isso aí começa com o abandono de quem, Deus? Toda essa situação desfaçadamente começa com o quê? O abandono de quê?
ter confiança. E isso, confiança em Deus. Bom, você não percebe. Sabe aqueles detalhes que você vai praticando na sua vida, os cuidados da sua vida? Você gosta de olhar no espelho e você vai assim, poxa vida, estou indo lá para tal lugar. Não estou dizendo que isso seja, os detalhes, isso seja pecados. É o que acontece, você cria um conforto na sua vida. E quando esse conforto vem, ele engana você, porque você se acostuma com ele. Já viu quando a frase, quando você faz uma coisa boa, e você fala assim, eu posso me acostumar com isso. Já ouviram essa frase? Eu posso me acostumar com isso. Ou seja, isso aqui vai me atrair para me acostumar. Porque eu me acostumei a me sentir bem. Aí, quando eu não me sinto bem, eu procuro as soluções humanas. O que eu posso fazer para continuar me sentindo bem? Eu vi um verdadeiro robô. A confiança no Senhor já foi embora há muito tempo. Olha bem, abram em Isaías 57. Eu vou precisar, acho que, da tradução do Felipe, porque essa tradução aí é bem parecida com a minha. 57. Vamos começar no versículo 10. É complicado, irmãos, olha só. A palavra é bem erudita, então os irmãos prestem atenção que não é difícil de discernir o que o Senhor está falando. Felipe, lê só o 10. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Acha o que buscas, por isso não desfaleces. Aí. Olha, por favor, ganhe um tempo, ganhe um tempo agora interpretando isso. Felipe, pronuncie de novo, para eles lerem junto com a deles, mesmo que seja diferente. Vai, pausado, vai. Na tua longa viagem. Isso, peraí, então, ó, no teu longo caminho, lembra do caminho? No longo caminho da tua vida, o que tu fizeste? Te cansas. Te cansas, mas o quê? Não dizes. Isso, não assume. Ó, entendeu? Quer dizer, vocês não assumem que está cansando vocês, porque vocês são fortes de ego. Vocês não aceitam dizer que vocês estão perdendo tempo com aquilo, porque vocês estão botando a confiança nisso. Então, mesmo sendo ruim, ó, eu digo, não, minha vida está muito boa. Não é isso que você ouve? Não, maravilha, tem nada. Isso aí. Olha, nós na fita, a gente, nós estamos juntos. Porque não assume, porque o meu desejo está no meu caminho. Então, ele está dizendo aí, ó, na minha diz assim, ó, na tua cumprida viagem, você se cansa, mas você não diz, não há esperança. Ele está dizendo que o correto do teu caminho, pela tua frustração que você não assume, era dizer, olha, acabou minha esperança, mas você força a barra. Você força a barra porque eu vou conseguir, eu quero. Aí entra uma coisa chamada vaidade. Pode falar, Beth. Assim, a minha tradução aqui é um pouco diferente. Pode falar. Vou ler ela só para perguntar. Pode ler. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas, achaste, por isso não adoece. Isso. Essa situação que você vai perguntar é o final, né? Essa... A pessoa não adoece, não é que não adoece, ela considera o seguinte, eu estou vivendo o esplendor da minha vida. Na verdade, ela está doente. Ela está doente. Então é o contrário. Mas você, tipo assim, por isso que vocês não acham que vocês estão com a vida ruim, doente. Vocês acham que vocês não estão doentes. Sabe, eu não só não expressei a verdade do meu caminho, eu quero falar, e enquanto eu falar, vir um mantra, ou seja, eu pronuncio meu caminho, está perfeito, é tudo que eu quero. Quem é que nunca viu? Nós estamos vivendo a era dos alvos. Já viu isso? Você recebeu um tipo de soberba quando você... tipo assim, você considera até que você não, estou perfeita condições, vou continuar meu caminho. E nada acontece com a pessoa. Nada acontece nos olhos dela, porque ela está tão feliz de ter conseguido a futilidade da sua vida, que ela pega e considera o seguinte, você nem considera que você está doente. Só que a futilidade, mesmo parecendo boa, ela é o quê? Passageira. E quando termina, você não estava segurando nela, e quando aquilo ruiu, quem ruiu junto? A pessoa estava segurando. Entendeu, Beth? A primeira coisa que causa isso é o abandono da confiança em Deus. Vamos ler, o Beth, lê na tua, o 11, por favor.
Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não lembrasses de mim. Isso. Nem no teu coração me puseste. Ó, vai, continua. Não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e não me temes? Ó, vocês procuraram outros caminhos porque eu me calei na vida de vocês. Olha bem, não está dizendo abandono. Eu me calei. E o que aconteceu no final? E você não teve temor disso, gente. Quem já viveu isso? Eu preciso aquela comunhão com Deus que eu sentia. Muitas vezes Deus faz e nos trata assim. Ele fala assim: retirarei um pouco só para ver, para ele ver qual é a situação dele, para ele acordar. Ó, porque eu me afastei e me calei por um tempo, vocês pararam de me temer. Pararam. Por quê? Se Deus aparentemente na minha vida se cala e a minha vida eu tenho uma vontade nela, o que eu vou procurar? Não vou procurar outra solução? Vou procurar. Olha, eu estou falando, estamos vivendo a era dos projetos. Depois que criaram toda essa mídia social, todo mundo é rico, milionário e com propósitos grandes. Todo mundo vê que é uma mentira, mas não assume. Então, entenda bem, há alguma contradição no que eu estou falando com o que vocês viram agora? Vocês caminham, percebem que é uma mentira, mas eu escolho acreditar nessa mentira. Eu escolho. Eu estou escolhendo isso, me faz bem. Mas o fulano está te fazendo bem. O engano é assim, ele parece que te faz bem agora. Como é que ele vai te enganar te fazendo mal? Ele vai te enganar trocando o seu pensamento por um outro. Uma vida falsa, né? E aquilo Isso. faz mal psicologicamente a pessoa. O médico não fala só pelo psicológico. Na verdade, toda a vida do homem é psicológica. Não, porque você vive uma vida, vamos dizer assim, mentirosa, porque você passa para as pessoas, Mas é o que você quer. Algo que não vive. Isso, E mas as ilude a pessoas pessoa também e não também vão não perceber entende, né? isso. É o Senhor que vê isso. Dificilmente uma pessoa vai perceber isso, a não ser com a interação da própria palavra. O Senhor está falando assim: eu me calei por um tempo e vocês me trocaram. Me trocaram. Ou seja, eu me mantenho dizendo que eu sou isso aqui, mas troquei por outra coisa. O perigo de quando você está passando um problema, perdão, problema não, o problema é todo dia. Quando você está passando uma situação que você, no coração, ainda não é pecado, deseja sair dela, e deve ser segundo o Senhor, que é para que a seu tempo ele vos exalte, não é isso? Vos levante. O pecado é quando transforma o teu pensamento. Ninguém está livre disso. Às vezes eu falo assim: olha, eu tenho temor disso, porque eu sei que eu posso ser mudado o meu pensamento da noite para o dia. Da noite para o dia. Vem devagarinho, vem sorrateiro, como uma picada de cobra, e dá o bote. Aí, nessa hora que dá o bote, feriu em você justamente a tua confiança em Deus. Olha, aqui, lê o 12, Beth, por favor. Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Olha aí. Eu mostrarei para você que o que você está crendo vai te levar à ruína. Não tem proveito nenhum para a tua vida. Eu mostrarei isso. Agora o Senhor se indignou e fala assim: agora, aquilo que vocês esconderam de mim, mesmo sabendo que eu estou vendo, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar toda a frustração de vocês. Eu mesmo vou expor essa situação para vocês. E outra, quando o Senhor expõe uma situação na tua vida, o Senhor não tem pensamento, mantra, treinamento psicológico que vá tirar da tua mente. Porque ele expôs a tua ruína. Expôs. Eu, Senhor, vou expor que você trilhou o caminho da futilidade. Fala, pode falar. Sem citar nomes, um recente que aconteceu aí na mídia, que foi um escândalo no meio cristão, sabe o que é, né? Então aquilo eu estava até comentando lá em casa. Então veio assim um escândalo que, assim, como aqui diz, vendo não deveria ver, né? Então veio até para as redes sociais, para a TV, para tudo, um escândalo, assim. Eu falei, nossa. Aí eu me lembrei daquela passagem que diz que nada fica encoberto, né? No momento certo, Deus traz à tona e acaba com aquele, como você falou, que na rede social é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas na verdade, quer dizer, ninguém imaginaria aquela podridão. Ó, que foi um escândalo muito Beth, grande. compara situações como essa
com uma pessoa arrependida e uma pessoa triste por causa dos seus pecados, compara com aquela pessoa que acabou de matar uma pessoa, acabou de praticar uma, e olha para a arma assim e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí alguém fala, cara, mas você já fez, corre, sai correndo. Não. Guarda a arma que vai precisar se proteger. Não. Isso é ruína da minha vida, acabou, minha vida acabou. Ou seja, eu me arrependo do que eu fiz. Davi passou por isso. Muitos homens de Deus e reis passaram por isso. Agora o pior está por vir. O pior da confiança está por vir. Ó. Jeremias capítulo 17. Tá bem, vai ser bem expositivo hoje, que aí vai dar tempo de terminar. Jeremias capítulo 17. Mais conhecido do que a garganta do presidente da República. 17. Olha só. O versículo 5. Pode ler, Joyce? Pode? Sim. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pronto. Tem duas vezes a palavra homem, não tem? Só que uma é Geber e a outra é Adam. Geber no hebraico é o homem físico, o homem com condições de caminhar. O homem vivente, o ser vivente, assim, ó, eu estou aqui, ó, eu sou ser vivente. Maldito o homem natural, não é isso? O homem ser vivente que confia no Adam. O que lembra isso? Adam. Adam. É Geber e Adam. A confiança, qual foi o erro de Adão? Qual foi o erro? Qual foi o erro do homem quando ele caiu? Não foi acreditar numa mentira. Toda a ruína, tudo seu uma mentira. Não lembrou do que o Senhor o recomendou, mas deu ouvidos, parou naquele dia fatídico e deu ouvidos àquilo que não devia dar ouvidos. Então ele está dizendo, ó, maldito o homem que confia no homem e faz o quê? Repete, Joyce. O 5. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não é tão simples. Além de fazer isso, apartou o coração dele do Senhor. Então ele se tornou o quê? O que ele se tornou? O que diz aí? O que ele se tornou? Maldito. Maldito. Vocês sabem o que é maldição? A maldição, presta atenção, é uma ordem. Eu vou amaldiçoar você. Não amaldiçoo. E você fica com essa ordem de maldição enquanto a minha palavra determinar. Então, quando fala maldito, lembra que todo aquele que era levado na cruz era considerado o quê? Maldito. E você vai ver que o Senhor Jesus levou por nós maldição. Quando fala maldito, todo aquele que não cumpria a lei era o quê? Maldito. Maldito. Então diz, se você bota a confiança que você pode resolver a sua vida, que você pode realmente fazer a sua vida como você quer, ok, mas você vai virar uma pessoa maldita. Agora, entenda bem, quando vier o problema, com o resultado do teu caminho, você não vai procurar o Senhor. Sabe o que você vai procurar? O resultado do teu caminho. Você vai procurar tudo aquilo que não pertence a Ele. Nessa hora tem uma feira da vaidade. Temos aqui, o senhor quer o quê? Mentira. Aquilo que eu quero ouvir, os postes. Escrito assim, aquilo que você quer ouvir, mentira, verdade ilusória, tudo isso vai ter para comprar. O que eu quero? Eu quero me manter segundo a minha vida viva. Olha só. Continua lendo, o Joyce. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne do seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Porque o quê? Porque será como arbusto no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha aqui. Vai ser como um arbusto que por mais que ele esteja no local, ele não vai ver, ainda que o bem passe na frente dele, ele não vê.
Ele está sacramentado, na minha tradução de junípero, na outra Bíblia que eu tenho. Aí você vai pesquisar, o junípero ele tem a raiz desse tamanho assim, é um arbusto grande, dá às vezes tipo pequenas árvores, mas a raiz é desse tamanho assim. Qualquer vento derruba. Não, você sabe que a função da raiz é buscar água, não é isso? Não é? Não é buscar água? Então ele não vai viver bem. Se ele estiver no deserto, para ele tanto faz no deserto como está perto de um rio. A raiz não alcança água mesmo. Meu, aqui tem tamargueira. Tamargueira, zimbro, é tudo junípero. É tudo junípero. Olha só, quando fala não vai viver fio bem, tanto faz, Beth, se você está no meio do bem, mas ainda não tem ele, como se você está no deserto. Não faz diferença para você. As suas confianças já foram abaladas. Então você não vê mais bem, você não tem uma visão de nada com relação ao Senhor. Continuando. Eu vou ler agora, Joyce, deixa que eu leio. Ó, por que será... Não. 7. É o 7, né? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ó, aí já entrou o bendito, a bendita pessoa que confia no Senhor e a esperança, o que ele espera ainda está no Senhor. Mas larga de ser bobo, rapaz. Olha a vida toda aí para você viver. Não, falaram isso com o meu mestre também. E ele, por amor a mim, se entregou para que eu tivesse vida. Aí, continuando. Como é que ele vai ser? Lê, Beth, lê você, o 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Agora, ó, vai, agora. E não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor. Totalmente preparado. Mas antes, ele passou por isso. Quando fala confia no Senhor, o caminho dele foi ruim. Ele teve que confiar no Senhor. Aí o que acontece? Agora não receio mais. Vai ter que arrumar uma outra coisa para me derrubar. Porque isso aqui não. Eu não receio mais. Termino o versículo. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Ok, mas isso é uma coisa visível? Eu olhar e ver que a pessoa tem a folha verde, eu estou vendo a folha verde, então você está provando para mim? Então o estereótipo todinho, segundo a palavra, é uma condição que olha assim, olha, nada abala a Beth, olha, eu estou vendo a Beth, é inabalável. É isso que a Bíblia está falando? A confiança, ela é externa, a confiança no Senhor. Da onde procede a confiança no Senhor? Deve prosseguir, da onde deve sair a confiança no Senhor? De que parte do nosso corpo? Do seu coração. Do coração. E vocês vão ver que Deus se preocupou de colocar o primeiro salmo falando o quê? Bendito o homem. Não é isso? Vamos lá. Bendito o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém, não dá moleza no caminho de pecadores. Antes, no lugar disso, lembra que nós estudamos? Tem o seu prazer o quê? Na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Mas nesse dia e noite, o que está acontecendo? Ele está vivendo. Então, vamos supor, meditar na lei do Senhor, enquanto está passando por uma situação ruim, correto. Mas muitas vezes, quando chega a situação boa, ele não permanece na lei do Senhor. Na palavra de Deus, ele não permanece, porque a situação ficou boa. Já caiu no esquecimento, sabe? Aí ele fala, pois será como o Salmo 1, vamos falar de cabeça, todo mundo sabe, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, não é isso? Não é isso? Sim. Será como essa árvore, é o que ele está falando aqui, Jeremias está falando aqui, foi colocado no Salmo 1. Logo de início, querer salmos, então já vai ser resultado a isso, a confiança no Senhor. Sabe, o prazer, pode falar, bem. Assim, essas coisas assim que eu vejo na Bíblia, mas também eu encontro pessoas que falam, vamos dizer assim, aquela expressão da boca para fora, nada me abala porque eu confio no Senhor, porque isso, porque aquelas coisas assim para empaquetar o outro coitado Sim. que está lá numa luta, que só misericórdia, mas na verdade está tão na luta quanto aquele outro, mas verbaliza algo. O que nós acabamos de ler, entendeu? Você está num caminho ruim, mas você disse, não, o caminho está ótimo. Mas olha, não é errado também? Não, mas não é uma questão de mostrar o que é errado. A questão está em como você se comporta e o Senhor está vendo. Qual é a confiança? Diante de Deus, a confiança, isso, a confiança diante de Deus, ela não é falada. Ela não é falada, você não tem como, porque o que tu
fala é pesado pelo Senhor. Concorda, Sandra? É pesado por Ele. Você diz que me ama, no entanto, eu não vejo amor no teu coração por mim. Mas isso aí, por exemplo, deixa eu chegar ao que eu estou querendo entender. Vamos supor que eu chego aqui e falo, Jana, minha vida é só vitória, não tenho problema, Deus é comigo e tal. E vamos supor que a outra pessoa esteja numa luta, então aquilo assim não acaba prejudicando aquela... Sim, eu fui testemunha disso aí. Eu fui testemunha dessa situação semelhante a essa. Então, muitas vezes quando você fica pronunciando, não é que... E outra coisa, às vezes é até verdadeiro. Lembra que o que nós lemos do caminho do homem, Isaías? Nós lemos que ele faz com que o caminho dele seja bom, abandona o Senhor. Quando alcança aquilo que é infrutífero, diz que está saudável porque alcançou aquilo ali. Então, é isso aí. Quando você fica pronunciando isso, a pessoa que está do lado, ela se sente um nada. Mas preste atenção. Mas às vezes ela se sente um nada porque ela está se sentindo nada mesmo. Aquele ali só veio para mostrar para ela. O problema é que quando nós temos confiança no Senhor, ela só pode ser medida e confirmada por uma pessoa. Quem é que pode confirmar, Joyce, a confiança no teu coração? O Senhor. O Senhor. Agora, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala de chama quem abandona a confiança? Que praticou um pecado não, praticou uma maldade. Abra no capítulo 2, daí do mesmo livro, Jeremias. A Bíblia fala assim, maldade. Jeremias 2. Aqui, às vezes eu não escuro. Jeremias capítulo 2. Olha o que diz. Tu não achou? Achou, Beto? Ó, 2. Olha, eu vou ler. Espantado, eu vou fazer um teatro aqui, ó. Fiquem espantados, ó céus. O Senhor está falando, ó. E fiquem horrorizados. É qual? Versículo 12. Eu falei, não, perdão, desculpe. Versículo 12. Ó, espantai-vos disto, que eu vou falar para vocês, céus. E horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. O 13. Porque o meu povo fez o quê? Duas maldades. Duas maldades, ó. Duas maldades. Quando substitui, a única parte da Bíblia que substitui pecaram por maldade. Só está em Jeremias isso. Onde ele falou duas maldades. É mais profundo. Cometeram uma maldade para com aquele que sempre amparou eles. Quais foram as duas maldades? A primeira. Sandra, a primeira. Qual é a primeira maldade? A mim me deixaram. Isso. O que a mim me deixaram eu quem? Manancial de águas vivas. Isso aí. A mim me deixaram aquilo que sanava a sede deles. E a segunda maldade? Cavaram cisternas rotas, Podres. que não retêm as águas. Olha aqui. Cavaram uma cisterna. A cisterna serve para quê? Não é para na falta de água? O manancial, ele para de jorrar água? Não, é uma fonte de É uma fonte, tá? Não tem, é renovável, porque no centro da terra se renova. Então o manancial não para. No entanto, o manancial não pertence a mim. Eu não tenho comando sobre o manancial. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha que buscar água no poço sempre. Nós gostamos daquilo que nós comandamos, que a gente direciona. Então o que eu faço? Eu troco a confiança no Senhor por uma confiança mais fácil. Exemplo, alguém falou para mim uma confiança mais fácil, eu recebo. Eu recebo essa confiança, porque é bom de ouvir. Por isso que eu digo, tudo começa na falta de confiança no Senhor. Pode falar o nome que quer, não vou mais tocar nesse assunto, pode falar o que quiser. A falta de confiança no Senhor vira literalmente, olha só, mas não é a falta de confiança, não estou falando de fraqueza não, estou falando de confiança, ele trocou no coração, eu troco a minha confiança, eu troco por isso, abertamente, o Senhor vê isso, não confunda fraqueza com falta de confiança, já foi explicado aqui, tu crê, creio, me sustenta na minha fraqueza, entendeu? Momentos de fraqueza você tem, troca de confiança é maldade. Ou seja, aqui tem a solução e aqui tem a confiança ao Senhor. Eu estou doente. Aqui está a solução para mim e aqui é o Senhor. Eu vou e faço o quê? Eu troco, porque aqui me ofereceram uma coisa muito mais rápida, certeira, baseada na ciência. Não tem como dar errado. Vocês sabem por quê? Preste atenção, gente. Você sabe por quê
que quando se fala a palavra mentira, todo mundo se ofende? Porque ataca aquilo que a gente diz que é verdade. Você quer ver? Ainda em Jeremias, vai para frente de novo. Lá no capítulo que nós lemos. Foi o capítulo 19, é 19? Não. 27. Não, foi 17, mas é depois. É lá perto do 29. Eu nem marquei, não. Vou ler aqui. Deixa eu ver se é 29. Isso, é 29. Ó, estava tendo uma luta, um profeta chamado Ananias e o profeta Jeremias. Jeremias falou assim, ó, vocês vão ficar 70 anos sofrendo. 70 anos. E a ordem do Senhor para se submeter. Olha que coisa interessante, tem muita gente falando do contrário. O nosso Deus, que é imutável, já agiu assim. O meu desejo é que vocês se submetam ao meu castigo. Se submeter ao meu, está vindo de mim. Se submetam, vocês vão viver. Tentem escapar dele e vão morrer. Aí o profeta Ananias chegou, olha só. Deixa eu ver o versículo aqui. E sucedeu, no 1. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5. 29? Não, 28, perdão, desculpe. 29, porque vai pegar mais 29, mas é o 28. Ó, e sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azul, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes de todo o povo, perante a igreja, vamos colocar assim, perante a igreja, dizendo, assim fala o Senhor, o 2, estão acompanhando? Sim. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo da Babilônia, eu quebrei, vocês não vão ter mais esse problema não, olha, o castigo tinha sido enviado, já está tudo certo, o Senhor falou comigo que já quebrou isso. Aí ele vai, depois de passar 2 anos, bem diferente dos 70 de Jeremias, não é isso? É uma diferença absurda. Ou seja, eu digo, vocês não vão prosperar com esse pensamento. E o outro fala, claro que vão. Você não está sabendo não? Temos uma nova doutrina por aí, que agora ensina isso. Ó, depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Aí, olha só, então, 5 agora. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes, aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, continua, Elizabeth. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne a ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Pode ler. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todos. Agora ele falou assim, mas ouve. Amém. Tomara que seja, ouve o que eu vou falar para você. É sempre o balde de água fria que vem de Deus. Porque nós ouvimos a mentira. E agora? Ela é comprovada. Ouve o que eu vou te dizer. Lê o que ele falou. Ouve. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. Ele está dizendo o seguinte, a maior parte das profecias foi de coisa ruim, não é isso? Não é isso que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, que vieram antes da gente, profetizaram guerra, mal e peste. Não é isso? Aí, olha só, continua. O profeta que profetiza a paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Continua. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor,
rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, 2 anos. e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Pronto, até aí. Se foi. Ou seja, ele não falou aquela palavra, ele foi. Deus falou para Jeremias, vai lá e fala isso aqui para ele, ó. Não vamos continuar no versículo bem depois, o 14, ó. Eu vou ler. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia. E servi-lo-ão, e até os animais do campo eu vou dar. E disse Jeremias, o profeta Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias. Agora vem uma profecia para ele. Lê a profecia, Beth, que aconteceu. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. Está vendo? Olha aí. Olha bem, ouve agora, o Senhor não te enviou. Você fez com que esse povo confiasse, ou seja, botaram toda a sua confiança nessa mentira que você falou. Sabe? Por quê? Porque não é uma mentira. Ele considerou Jeremias um mentiroso. Assim, ele falou assim: Deus nunca deixou de cuidar de vocês. As mentiras vêm pra gente e tira e nos coloca com essa posição de dor e desespero na vida. Por causa disso, porque elas falam muito bem da tua vida. Então, quando você se agarra nisso e cai depois e passa por um infortúnio, você queda. Você fica no chão. Porque você confiou numa mentira. Fez que esse povo confiasse numa mentira. Aí lá, passando o 29, ele diz, no 10. Joyce, você pode ler? Sim. Lê o 10 pra gente, por favor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pronto. Lembra do que até para que a seu tempo ele vos exalte? O que a Babilônia simbolizava, baseado nesse versículo de Pedro? Olha bem, eles iam para lá. Não simboliza a humilhação? Se submetam, porque no tempo exato eu vou levantar vocês. Mas vocês podem desobedecer e não ir para a Babilônia. Não foi isso que está todo no livro de Jeremias? Vocês podem. O que vai encontrar vocês? A espada, a morte e a peste. Vai encontrar vocês. Por isso que a palavra fala: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Porque a confiança no Senhor, ela é perdida porque você ouve a mentira. Olha, aí ele fala, o 11. Lê, Beth, 11. Olha só que maravilha. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos continuar. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem uma condição. Vocês pecaram, olha bem, vocês vão passar por essa situação, eu vou visitar vocês. Nessa data que eu visitar vocês estarão totalmente moldados por mim. E vocês vão me buscar, e vocês vão ouvir de mim, porque vocês vão me buscar de quê? De todo o vosso coração. Não adianta. Esse é o problema, as pessoas fantasiam. Ela fala assim, nossa, como é maravilhoso servir a Deus. Sim, é maravilhoso sim, pode falar. Mas é se buscar de todo o coração, que eu não entendo. Como seria isso? Como Deus vê. Ele olha para você. Mas a gente não sabe o que está buscando. Não sabe. Por isso que é bom quando você passa por uma aflição, porque a aflição impede você de medir como você está servindo a Deus. Foi-me bom ter sido afligido. Isso aí que a Joyce leu. Não, a Joyce leu. Foi bom ter sido afligido. Aí você alcança a Deus, né? Quem é isso? Olha só, tecnicamente falando, quem é que não clama? Quanto mais adversidade, mais pede. Mas não estou dizendo que é preciso ter adversidade. Buscar-me-eis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração. Vou falar todo nas Escrituras. Não tem espaço no coração, não vai ter mais nada você a mim. Não vai ter mais nenhuma confiança em vocês, nada, não vai ter nada disso em vocês. Sabe, não vai ter confiança, não vai ter nada. Agora,
ele diz os pensamentos, não é isso? Deixa aberto Isaías 55, por favor, de novo. Nós vamos falar, para terminar aqui, de uma palavrinha que está muito na moda. Quem já ouviu, aliás, quem não ouviu a palavra ideologia. Não estou falando de nada de gênero, ideologia, só palavra. Essa palavra, Até a música. até uns anos atrás, ninguém nem sabia que existia. Até a música que fala isso, né? Olha só, não, olha, ó. Ideologia que é uma Isso aí. Ideologia surgiu na época de Karl Marx, que defendia o proletariado e acusava os ricos. Aí o que acontece? Os ricos, eles pegaram conceitos e, se baseando nesse conceito, criaram uma verdade. A ideologia, até no português, pode ver lá, ideologia, ela pega conceitos e cria uma verdade. Ela cria uma verdade. Exemplo, se a Bíblia fala, não deitarás homem com homem, eu crio uma forma de pensar, certo? Que eu quero que a minha classe se levante. Entendeu? Então, eu sabe que classe eu estou falando? Então, eu crio formas de pensar, eu minto, eu deturpo e crio um pensamento e jogo esse pensamento para todo mundo. Está diferente hoje com relação à palavra de Deus? Nós não temos pregação, temos ideologias. Ou seja, eu pego a palavra e falo assim, isso aqui não tem como falar para o povo. Vamos fazer o seguinte, vamos conceituar isso aqui, vamos criar um conceito disso e explicar para o povo. Aí vem a palavra de Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus, que fechais o reino dos céus a todas as pessoas com cargas, olha só, com cargas que elas não conseguem suportar, no entanto vocês não tocam um dedo. Ai de vós, escribas e fariseus, que vocês rodeiam a terra para fazer um prosélito. Prosélito é aquele que você ensina. E quando vocês conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Todo mundo já leu isso, mais 2 vezes mais. Ele é merecedor do filho do inferno 2 vezes mais do que você. Abre em Isaías 55, está aí, não está? Versículos 7 e 8. O Felipe pode ler para a gente? Versículo 7, primeiro. Vai. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Certo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Aí. Vai. nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Tá vendo aí? Senhor. Hoje, você é atacado com enxurrada de pensamentos. As pessoas estão vivendo aquilo que elas leem. Antigamente tinha uma praga do Jornal dos Esportes. Lembra do Rosinha, sabe? O Jornal dos Esportes? Todo mundo lia aquele jornal, então o pessoal não falava mais nada, não sei de esporte. Era um jornal barato, de que você se parecia ser uma pessoa informada e ia falar de esporte. Todo mundo, eu trabalhei em banco de jornal, todo mundo comprava aquele jornal para discutir esporte. Quando o Jornal do Esporte não falasse nada, ele não tinha nada para falar, porque ele repetia o que ele ouvia. Ele passava a acreditar naquilo ali, porque o Flamengo vai perder, porque você não viu não o que noticiaram que o jogador tal está machucado. Você entendeu? São verdadeiros repetidores do que ouvem. Com relação à ideologia, pensa bem, se o Senhor fala assim, como o Felipe bem leu, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, o que significa isso? Será que Deus tem a fragilidade do pensamento como o nosso? De forma alguma. Mas como isso pode ser possível? É possível assim, entender isso aí, o que eu penso não é o que está na cabeça de vocês. Você, diante de um problema, você vai encarar como aquele problema sendo um problema. E o Senhor revela para você que esse problema não é um problema. Então ele diz assim, certo? Ele diz assim, os meus pensamentos não são os vossos. Lembra que quando vocês leram em Jeremias, fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós? Pensamentos de paz e não de quê? Guerra. De guerra, para vos dar o quê? Um futuro e uma esperança.
Então, no final das contas, um pensamento que estava na minha mente não é o mesmo, porque o pensamento que estava na minha mente era de desgraça. Por isso que eu digo que é muito perigoso quando a pessoa passa por isso, porque ela tem que ter sobriedade para permanecer, porque o mínimo do veneninho que entrar altera tudo. Altera. Quer ver? Você serve a Deus e no final das contas a sua vida mudou de uma maneira que parece que você se arrepende de ter conhecido o Senhor. Porque se o povo de Deus falou isso, quem é você para não falar? O povo de Deus falou assim, quando nós servimos a rainha do céu, sabe que é a rainha do céu, aquela deusa, as colheitas prosperavam. Tudo era bom para a gente. Mas depois que deixamos de servi-la, tudo foi desgraça. Então a pessoa começa a fazer essa comparação. Agora compara bem com Gênesis. Estamos terminando. Capítulo 3. Olha só o que é uma ideologia. Aí tem um exemplo claro aí. 3. Lá no comecinho. Gênesis 3. Versículo 4 e 5. Pode ler, Jorge? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Onde está a verdade e onde está a mentira? Eu estou botando os irmãos em xeque agora, nesses dois versículos. Onde está a verdade? A verdade é a boca da serpente. Onde está a verdade e onde está a mentira? A mentira não morrereis. E a segunda que abrirão os olhos, a verdade. Não, mas só abrirão os olhos? Sabendo o bem e o mal. Não, serão como quem? Deus. Certo. Ela estava mentindo com relação a isso? Não. Olha bem. Maneiro que, um pouquinho antes, olha o que Eva falou. Versículo 3. Lê para mim, Beth. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, Timóteo, o dia que você comer, vai morrer, não vai? Ela fala, certamente não morrereis. Eu já lancei mentira, não lancei, mas eu tenho que cativar o teu ouvido e o teu pensamento. Olha, é assim, ó. Porque Deus sabe que no dia em que você comer desse Deus é um Deus ciumento. Ele ameaçou você de morte, porque Ele não quer que você tenha o que Ele tem. E o que Ele tem? Ele conhece o bem e o mal. Talvez Adão e Eva, como criação perfeita, só conhecessem a palavra. Só conhecesse a palavra. E se Ele conhece a palavra, olha bem, não morrereis. Não é bem assim não. Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e mal. Certo. Tá bom, então, olha aqui. Eu nunca soube o que é bem e mal. Certo? Nunca soube. Eu não tenho ciência do bem e do mal. De repente, vem uma situação que eu tenho que dizer sim ou não. Se eu digo sim ou se eu digo não, qual das duas vai fazer você conhecedor do bem e do mal? Ó, se ela não ofereceu, ó, coma, vai ser. Se Eva tivesse dito não, ela seria conhecedora do bem e do mal também? Sim. Sim, ela seria. Ela saberia discernir, não. Agora eu entendo qual é a diferença. Eu vou conhecer o bem e o mal entrando pela porta de quê? Por que porta? A porta de quê? Da obediência. Da obediência. É isso o engano. As ideologias vêm para tirar isso da tua mente. Tipo assim, embolar a tua cabeça. E sabe o que aconteceu quando embolou a cabeça dela? O que ela viu? O que ela fala no próximo versículo, no 6? A árvore era boa para comer. E agradável. Pode ler, Beth. Achou? O 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Olha bem,
De repente ela reparou, não é que é verdade, essa árvore é desejosa. Ela não tinha esse pensamento antes. E outra coisa, Deus não falou que não podia tocar na árvore. Falou que não podia comer. Ela ambicionou, né? Ela olhou assim. Veio a palavrinha, então, quer saber, tem certeza, tem razão, é isso mesmo. O engano veio. E para a gente fechar, nós fizemos uma comparação de Isaías 55 com Gênesis. Alguém já ouviu falar de crise de meia-idade? Todo mundo fala na crise de ansiedade, compara mais mulheres para essa situação do que homens. Alguém já ouviu falar de crise de meia-idade? Crise de meia-idade, eu considero a mesmíssima crise conforme tem, só que o pessoal banaliza. O homem chega, segundo os estudiosos, o homem chega num período que ele encara a própria mortalidade. Então ele começa a ver que ele não usufruiu da vida como ele queria. Sabe? Como ele desejava. Por mais que você viva intensamente, anos depois você vai dizer, eu poderia ter aproveitado mais. Não é assim que acontece? Poderia não ter me casado, poderia não ter tido filhos, poderia ter isso, poderia aquilo. Então ele começa a entrar numa crise, segundo os terapeutas. Olha o que a Bíblia fala sobre isso mesmo. Então, vamos encerrar, o último versículo. Eclesiastes 12:1. Eclesiastes 12:1. Eclesiastes 12, versículo 1. Acharam? Lê para mim, Joyce, por favor. Eclesiastes 12. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 12, versículo 1. Esperar o Filipe achar. Depois Provérbios. Vem Provérbio e vem Eclesiastes. Achou, Joyce? Lê pra gente. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Tá vendo aí? Não lembrou do Senhor a vida toda. Não tem contentamento nenhum, porque o Senhor falou, a vida vai passar. Se você depositar confiança nisso, no que você quer viver, ela passa. O que foi oferecido para nós com a salvação? Vida eterna. Vida eterna. Mas eu não sei como é que é essa vida, e se eu vou ficar igual uma alma penada voando lá eternamente? Não, ele fala ressurreição, ele fala vida eterna. Isso deveria alimentar os corações. Olha, no Salmo 90 fala assim, ó, a gente terminar mesmo, ó. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, não é isso? De tal maneira que eu alcance o coração sábio. E um pouco antes ele fala assim, olha, um homem pode viver 70 anos, possivelmente 80, devido à sua robustez, mas isso não passará de cansaço e agonia. Por isso que o autor de Eclesiastes citou isso. Lembra-te do teu Criador na sua mocidade. Lembra-te, não te esqueça. Porque vai chegar dia que você vai dizer, não tenho nível de contentamento, não tenho. Olha, crise de meia-idade, segundo eles, faz com que a pessoa tenha arrependimento de não ter feito as coisas. Ele não liga mais para nada. Ele fica uma pessoa, na verdade, uma verdadeira depressão, segundo eles, porque a pessoa fala assim, olha, ela não quer fazer mais nada, aquilo que seria o curso da sua vida, ela fica triste, por quê? Porque ela quer voltar no tempo. Ela quer voltar, ela não quer considerar que dali em diante continua a vida dela. Ela quer considerar todas as perdas que ela teve e não viveu. Nós vamos encerrar, irmãos, e vamos orar. E eu vou fazer um pedido para os irmãos. Olha, toda vez que é proferido alguma palavra aqui, eu tomo a audácia de dizer, eu só a recebo de madrugada no dia da escola. Então, eu peço a Deus que julgue essa palavra dentro do meu coração que eu estou falando. Porque não tem uma coisa decorada
ou um instinto de ensino que fala assim, isso aqui eu já sei que eu vou falar. É com muita dificuldade que a palavra é apresentada aqui, porque ela é difícil. Ela tem que ser apresentada pelo Espírito de Deus. E o entendimento de vocês também tem que ser tratado pelo Espírito de Deus, para que haja conscientização e percepção da palavra. Amém? Bom, vamos orar. Muito bem. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de amor, Pai. Bendito é o teu santo nome, Senhor Deus. Glorificado aquele que vive para todo sempre, Pai. Senhor, te pedimos que toda palavra que ouvimos aqui nesta manhã, Pai, ela seja imediatamente trabalhada no nosso coração, para que não haja esquecimento, Senhor Deus, para que haja temor e tremor diante de Ti, Pai. Senhor, meu Deus, continua, Senhor, meu Deus, orientando a minha vida, Pai, do teu servo, Pai. Senhor Deus amado, diante do temor e do tremor, Pai, para que não haja nenhuma confiança humana, para que nenhum engano seja proferido, Pai querido, mas que a Tua santa vontade seja satisfeita, Pai. Continua abençoando os irmãos que estudam a palavra, Pai, e preparam seus corações para os dias difíceis. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos pela vida de cada um. Amém. Vamos encerrar.